Olá! O transporte aéreo, uma atividade interessante que requer uma infraestrutura muito bem organizada, seja por parte dos provedores de serviços de comunicações ou de navegação aérea e também das empresas aéreas. Este é o assunto hoje do nosso canal Next Point, que vamos apresentar para vocês. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Next Point, o canal especializado em entrevistas com especialistas da aviação civil, que tem por objetivo de trazer mais informações e mais conhecimentos para a comunidade aeronáutica brasileira. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo com o nosso entrevistado de hoje, eu gostaria de agradecer aos nossos colaboradores que foram fundamentais para o início das atividades aqui do nosso canal. Eu queria agradecer a DREF Studios, criadora de conteúdos, por todo o apoio técnico e também de infraestrutura do nosso canal. Muito obrigado. E também a DF Criações, através de várias atividades artísticas, responsável hoje também pelo nosso visual aqui. Muito obrigado a vocês dois por todo esse suporte. O nosso convidado de hoje, um grande amigo, profundo conhecedor do transporte aéreo, iniciou sua carreira na navegação aérea, no DCEA, no Departamento de Controle de Espaço Aéreo, trilhou sua carreira nacional e internacionalmente. Mas tudo isso ele vai contar para a gente um pouco mais com detalhes. Eu tenho a honra de convidar o meu grande amigo, Carlos Cirilo. Bom, Cirilo, seja bem-vindo ao nosso canal Next Point. É um grande prazer tê-lo aqui conosco hoje. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com você, Celso. A gente se conhece há pouco tempo, né? Pois é. Você pediu para eu falar um pouquinho da minha carreira no DCE. Eu ia começar pelo tempo que eu te dava trote lá na Epicar, mas acho que eu vou pular aquele pula essa parte aí, porque já tiveram outros aqui que já falaram que eu sou muito velho, toda da época de escola e tal. Então pula essa parte que a parte do trote a gente deixa para depois. Deixa para depois, Aí, ainda mais semana passada, não, 2 semanas atrás, fizeram 40 anos do meu voo solo. Há 40 anos já. 40 anos do T-23, 0987. O grande Zarapa. Então, tempinho depois, né, alguns anos depois, aí eu passei para proteção ao voo. E a minha entrada na área de proteção ao voo foi bem interessante, que normalmente você entra, a gente piloto, né, entra pelo GAVE ou por um órgão operacional, e eu entrei pelo CPD, pela área de processamento de dados lá no SINDAC 3, por causa da minha formação prévia, né, que eu me interessei bastante por informática desde o começo, fiz alguns cursos lá em Natal ainda, quando eu era instrutor de voo, e entrei no CPD trabalhando contigo outra vez, na área de plano de voo, né, no sistema de plano de voo do CPD. De lá, passei alguns anos lá em Recife e mudei para o DCEA, fui convidado na época, o Brigadeiro Santilli, para ser o chefe do primeiro DPV de telemática, que foi quando a gente começou a fazer o Datalink, o sistema de Datalink do DCEA, prover Datalink a solo, né? E me movi para o Rio, e a partir daí foi minha carreira no Rio, como piloto inspetor e dentro do DCE em várias posições, até chegar mais para o final, já estando mais envolvido nessa área de proteção ao voo, comecei a trabalhar nos painéis da ICAO. E entrei no painel naquela época, era o ADSP, o Automatic Dependent Surveillance Panel, que foi o painel que desenvolveu todo o primeiro manual de Data Link, com todas as informações de Data Link, de Departure Clearance, parte de CPDLC, o controlador, a mensagem de Data Link entre o controlador e o piloto, e outras aplicações de Data Link, né? Por causa desse meu envolvimento, né, com a ICAO e com o escritório da ICAO de Lima, eu fui nominado pelo DCEA para representar o Brasil na Comissão de Navegação Aérea da ICAO aqui em Montreal. Foi uma experiência fantástica trabalhar na ANSI, bem interessante você sair de uma área que a gente lidava praticamente no Brasil, né, com
nossos companheiros ali da América do Sul para um ambiente totalmente internacional. A ANC são 19 representantes do mundo inteiro, de diversos estados, de todas as regiões do mundo, e praticamente trabalham na revisão técnica de todos os standards da ICAO, né? Então, praticamente todos os anexos da ICAO passam pela ANC. Daí da ANC, voltei para o Brasil, foi um pedaço de tempo pequeno, e fui para a reserva, ainda na época da ANC eu ainda estava pela aeronáutica, e fui convidado para a IATA. E da IATA aí já se vão 14 anos na IATA. Aliás, estou saindo da IATA agora para uma outra empresa, que eu ainda não posso falar, que ainda não assinei o contrato. Mas aí se foram 14 anos nessa, várias áreas. Fiquei um tempo em Montreal, fui para Miami, no da IATA de Miami por 5 anos, e voltei para passar o Covid aqui em Montreal. Ou seja, voltei para ficar preso aqui no frio. E agora, acabando essa parte dessa minha carreira na IATA e mudando para outra que daqui a algum tempo todo mundo vai estar sabendo. Daqui a uma semana. Ah, legal. Uma semana. Vamos esperar por isso. Vamos publicar no canal aqui. Quero exclusividade dessa publicação, hein? Isso. Claro, dou exclusividade. Legal. Cirilo, nessa tua passagem, vamos voltar um pouco na passagem sua pelo DSEA. Explica pra gente, primeiro, para as pessoas que vão nos assistir aqui, muitas das pessoas não estão no sistema de navegação aérea, não conhecem muito bem o papel do DSEA. Explica pra gente brevemente o que é o DSEA e como o DSEA entrou como provedor de data link nessa época da comunicação digital. Sim, o DSEA é o provedor de navegação aérea, né? Cada país tem uma área onde, por obrigação, por assinatura do contrato internacional, que é a Convenção de Chicago com a ICAO, o país tem a obrigação de prestar o serviço de navegação aérea para garantir que você tenha segurança e eficiência na navegação aérea em cima do seu continente e na área oceânica, no caso do Brasil, que é uma área enorme, né? Então, o DSEA ele tem duas características. Ele é, ao mesmo tempo, regulador, ou seja, ele faz todas as normas relativas à navegação aérea e ele presta serviço através dos DACAs e dos serviços regionais também. E nesse serviço está envolvido a parte de, claro, controle do tráfego aéreo, né? E toda a parte de suporte à prestação de serviço, que são os sistemas de comunicação, navegação e de vigilância, né? Então, você tem VHF para comunicação, para navegação, sistema de aproximação que guia o avião na chegada e na rota, né? Sistema de VOR e ILS. E tem a parte de vigilância, que são os sistemas de radar, né? Tudo isso integrado. O Brasil é um dos poucos países que tem esse sistema que, na realidade, se provou bem certo, né? Alguns países começaram a fazer isso, principalmente quando aconteceu o problema lá em Nova York do 9/11, né? Que a gente tem a coordenação direta entre a parte civil e a parte militar, né? Por causa dos SINDACTAs. Então, a gente presta serviço tanto da área de controle do tráfego aéreo como na parte de defesa aérea, através dos Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo. E nessa sua passagem pelo DSEA, você entrou também no momento onde o DSEA atuava como provedor também de data link e também começou também os trabalhos com comunicação digital. Tem essa articulação do DSEA de implementar novos sistemas como clearance, essas coisas também lá. Confere isso. Exatamente. Exatamente. O DSEA sempre esteve e ainda está na vanguarda da tecnologia em termos de navegação aérea, né? Então, nessa época, está falando de 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, o mundo estava fazendo uma transição da parte de, vamos dizer, navegação baseada em sistemas só de terra, sistemas analógicos, sistemas de VHF, seja transmissão de voz, para o mundo digital. Então, navegação baseada em satélite, a parte de transmissão digital de dados, e a transmissão de dados e também a interação entre o controlador e ou seja, entre
a terra e o ar através de data link. E nessa, o DCE começou com um sistema lá em Guarulhos, que era super fantástico, a parte de clearance. Ou seja, para quem não é piloto, sabe como é difícil você conseguir uma clearance, ou entender uma clearance, principalmente quando você não está falando na sua língua. Exato. E eu tenho um exemplo aqui para mostrar para as pessoas que vão assistir o nosso vídeo, um exemplo de uma clearance ou de uma autorização em outra língua, em inglês, obviamente, né? E para quem não tenha o domínio da língua, e ainda mais com termos muito técnicos, fica difícil de você acompanhar e você copiar essa autorização. A gente tem um exemplo aqui agora para mostrar aqui. Morning, Clarence, JetBlue 855. JetBlue 855, County, good morning. Full route, you ready to copy that? Go right ahead. JetBlue 855, cleared to Mike Bravo Papa Victor via the Kennedy 1 departure. Accept flight runway heading until JFK 1.5 DME, then turn right heading 100. Radar vector is wavy, Whiskey Alpha Victor Echo Yankee. Direct MJ, Echo Mike Juliet Alpha Yankee. J174, India Lima Mike. Direct Charlie Lima Bravo. Atlantic Route 3. New car, November Uniform Charlie Alpha Romeo. Lima 463, direct. Maintain 5,000. Expect flight level 360, 10 minutes after departure. Squawk 1541, verify Yankee, please. We have Yankee and after J174 to Wilmington. What was the next fix prior to AR3? Charlie Lima Bravo. Okay, clear to Providencia, Kennedy 1, runway heading 1.5, turn heading 100, radar vectors wavy, direct J174 Wellington, direct Charlie Lima Bravo, AR3, new car Lima 463, maintain 5,000, 36 and 10, 1541, the squawk with Yankee, JetBlue 855. 855, read back correct, contact ground 49 taxi. Bom, esse foi o exemplo que eu mostrei aqui agora. Você pode comentar um pouco para a gente, Cirilo, como é o entendimento de uma clearance desse tipo? Na realidade, a gente fazia um curso, não sei se ainda se faz nessa época, um curso para você, através de sinais, copiar essa clearance. Era no TAI, não é isso? O TAI, exatamente, fazer o TAI. Isso se você entendesse, né? Para começar, se você entendesse o sotaque do cidadão e a velocidade que ele fala, porque toda vez que você pede para repetir, ele vai falar um pouquinho mais rápido. Né? Natural. Então, ele já fala com aquela má vontade de ter que falar mais rápido, e atrás de você, por exemplo, no Nova York, uma coisa dessa, você tem uma fila de avião pedindo clearance também, não pode ficar esperando você, por favor, dá para falar mais uma vez, mais devagar, não vai rolar, né? Você vai perder o seu lugar na fila e vai lá para trás. Então, é muito difícil. Além disso, você tem que não só entender, você tem que anotar e você tem que cotejar, né? Você tem que repetir a clearance para ter certeza que você entendeu o que foi falado, né? Não é uma coisa muito simples, não. E como a gente tem hoje? O que melhorou hoje em termos de clearance para o piloto hoje? Nós temos a gente tem uma foto aqui também, vamos mostrar depois aqui, como é hoje uma apresentação de uma clearance no cockpit. Mas comenta um pouco para a gente, por favor. Na realidade, a gente, com essa parte que a gente chama até de um serviço que se chama Departure Clearance, que é o DCL, nada mais é que um WhatsApp. Seria assim, um WhatsApp entre o controlador de voo e a cabine, que você recebe direto no display ali a informação da clearance, que você pode ler ali, ou você pode até imprimir, e você tem aquilo impresso. É muito mais rápido, muito mais eficiente, e não tem todos esses problemas da dificuldade de idioma. Então é uma coisa fantástica, e com isso você ganha tempo, é mais eficiente, você evita erros que acontecem, você sabe muito bem, como controlador de voo. Uma clearance mal feita numa decolagem, você tem o cara cruzando níveis que não foram autorizados. Não, níveis ou curvas à direita e à esquerda, enfim, a chance de cometer um erro é muito grande quando você tem uma comunicação oral, né? O famoso barata.
Né? Exatamente. Mas esse problema de comunicação, Cirilo, ele não se dá só na clearance. A gente tem grandes exemplos também de comunicações nas áreas oceânicas, onde a gente não tem o VHF. Claro, exatamente. Que o VHF, por limitação física, né, ele tem um alcance. Não tem nada a ver com potência, só com potência, alguma coisa. Fisicamente, o VHF é linha divisada e não tem jeito de você, quando está sobre o oceano, ter comunicação. Então, sobre o oceano em áreas remotas, não é o caso do Brasil, que a gente não tem área remota no Brasil, que a gente tem cobertura de comunicação no país inteiro, mas em vários lugares na África, por exemplo, que ainda são considerados remotos e tem a utilização do HF. O HF é uma tecnologia totalmente diferente do VHF, você usa a ionosfera para fazer a propagação do sinal, mas é uma coisa absurda. Eu tenho Só quem já falou em HF... E quem já ouviu o HF na sala HF, né? Aquilo ali é uma tortura. Eu tenho um exemplo aqui muito legal também. Vamos botar aqui o exemplo para as pessoas poderem ouvirem como funciona a comunicação HF. Delta 1947 answering cell call. Delta 1947 San Francisco, how do you read? Yeah, Delta 1947, we read you okay on 5547. Roger, ATC is requesting when can you accept flight level 380? Go ahead. Right. Yeah, we can accept flight level 380 at this time, Delta 1947. Understand you can accept flight level 380 at this time, stand by. And you can maintain this frequency as the primary. Backup as 11282 is your cell call. Cell call text good on 5547 Delta 1947. Tá vendo como é que funciona o HF? Ou como não funciona. Ou como não funciona. Eu, quando fui trabalhar no Centro de Controle Recife, a sala, a gente chamava de sala HF, onde ficavam aqueles grandes rádios HF. E era um QRM, um ruído constante, né? De um chiado constante. Era do lado da nossa sala de controle. Então era impressionante passar 24 horas, 7 dias por semana, aquele ruído. E esse agora foi o exemplo de comunicação, não só na sala de controle, mas também no cockpit. Realmente não é uma coisa muito agradável de trabalhar. Com certeza. E é impressionante como, principalmente ver os controladores, como eles conseguem, daquele ruído, extrair uma informação. Né? Faz um certo milagre. E nesse sentido, Cirilo, o que tem de melhoria? O que hoje a aviação tem de melhoria para não substituir totalmente, mas para melhorar no nível da comunicação oceânica? Aí é um outro serviço, né, que também é um serviço digital, que a sigla é CPDLC, é Controller Pilot Data Link Communication, que esse é o WhatsApp. Você tem várias autorizações que são pré-formatadas, ou seja, o controlador não precisa, nem o controlador nem o piloto precisam digitar exatamente o que eles estão falando. Isso seria um problema sério para a gente mais antiga, né? Não a gente, né? O pessoal mais antigo, que não vem da área tecnológica, você está voando ou controlando e digitando uma frase inteira de autorização, ainda tem o erro de você poder digitar errado, né? Então, a maioria das comunicações são pré-formatadas. Então, você só clica, está autorizado no nível tal, coloca o nível, vai automático. O piloto do lado de lá, ele já tem a resposta para aquela autorização, o Wilco, o Roger, qualquer coisa parecida, clica e já tem o downlink. E a partir daí, você tem uma comunicação direta, sem erro, sem problemas de idioma e tudo mais. Muito tranquilo. E o Brasil dá no ACC Recife, não, ACC Atlântico, né? Presta esse serviço na área do oceânico, CPDLC, e eu ouvi essa semana que a gente está começando a fazer CPDLC continental também. Exato. O que
é um alívio para os canais de comunicação, né? Para aquela comunicação rotineira, é muito mais fácil você clicar no botão, mandar informação e o piloto mandar a informação de lá, usa muito menos frequência e você tem a frequência aberta para outros tipos de comunicação. Muito bom. Mas, Cirilo, toda essa nova tecnologia e esses serviços, eles exigem uma harmonização global. E às vezes você não tem, ou a gente trabalha para que essa harmonização seja implementada. Além disso, você tem também a aeronave ela tem que estar certificada, homologada, porque a mesma aeronave voa em vários locais do mundo. Então, como é que funciona essa certificação ou homologação ou aprovação de aeronaves, levando-se em conta a obrigatoriedade ou a necessidade de uma harmonização global desses serviços? Isso aí é uma coisa bem interessante da aviação, né? Porque o avião voa em tudo que é lugar. Não só o avião voa em tudo que é lugar, mas a tripulação tem que operar em tudo que é lugar também. Então, fisicamente, seria impossível você ter um avião com equipamento exclusivo para voar em cada lugar do mundo diferente, né? Então, isso já não funcionaria de qualquer maneira. E você também seria altamente inseguro você ter uma tripulação que você teria que se acostumar a voar com procedimentos diferentes conforme o país que você fosse, né? Então, aí entra a ICAO. Quando eu falei da Comissão de Navegação Aérea, né, então a ICAO tem vários anexos à Convenção de Chicago, que foi aquela convenção, como mencionei, que o Brasil é signatário dela, e em cada desses anexos, um só para pessoal, um só para a área de comunicação, um só para a área de vigilância, para a área de tráfego aéreo, você tem que a gente chama de PANS, que são Procedures para Navigation Services. Então, com todas essas partes de manual e estándares que são desenvolvidos pela ICAO, eles formam, ou seja, a base para os países desenvolverem os regulamentos deles. Então, cada país baseado nesses estándares que a ICAO desenvolve, ele vai e desenvolve o seu regulamento e, através desse regulamento, você consegue fazer o oversight da implementação ou da autorização de uma companhia que seja, usando essas regulamentações. Ou seja, você acaba tendo uma harmonização global baseado nos estándares que são desenvolvidos pela ICAO. Mas isso leva a aviação a ser muito regulamentada. Então, o tempo para você ter uma coisa nova na aviação, vamos dizer, na faixa de 5 a 10 anos. O avião que está saindo hoje da fábrica, novinho em folha, ele tem a tecnologia, vamos dizer, pelo menos 5 a 6 anos ou mais antiga. Isso devido à demora na efetivação das normas. Na realidade, o que acontece? Você tem uma ideia nova de como nasce um standard, né? Você tem uma ideia, uma coisa nova, como o que está sendo feito agora, que é o VHF via satélite. Então, você tem uma ideia, essa ideia vai para a ICAO através de uma solução da indústria, uma necessidade operacional, e aí você começa a desenvolver o standard. A ICAO tem o que chama de painéis, que são grupos de especialistas de lugares do mundo. Você sabe muito bem que você é parte de um painel. Exato. Então, são vários especialistas que vão desenvolvendo aquela ideia. Então, do momento do desenvolvimento até o momento que essa ideia é aprovada pela Comissão de Navegação Aérea, mandado para todos os países, porque a ICAO, como órgão da ONU, trabalha por consenso. Então, você tem que perguntar a todos os países se eles estão de acordo com aquilo, se tem alguma norma, alguma diferença. Volta para a Comissão de Navegação Aérea, vai para o Conselho da ICAO, é aprovado, e a partir daí a indústria começa a desenvolver aquela norma.
desenvolve aquilo, você tem o standard pronto, desenvolve a solução baseada naquela norma, ou seja, foram 5 anos aí para desenvolver o standard, mais uns 3, 4 anos para você ter aquele produto desenvolvido. Então você está falando de uma ideia que saiu 7, 8 anos atrás e está saindo hoje para ser implementado. Isso levou a gente a ter o nível de segurança que a gente tem hoje na aviação. Ou seja, a gente é super seguro porque a gente tem um processo bem exaustivo para desenvolver alguma coisa com segurança. Mas isso leva a gente a ser lento. E isso tem que encontrar um equilíbrio, né? Na realidade tem que encontrar um equilíbrio, sempre pesando bem para o lado da segurança, né? A aviação estatisticamente, a gente olhando as estatísticas, realmente é um meio de transporte seguro, muito seguro, devido a todo esse trabalho em cima das normas e das recomendações para o transporte aéreo. Deixa eu entrar num outro detalhe, Cirilo, aproveitando esse trabalho que se faz em termos de normas e recomendações, no transporte aéreo, quando você vai criar um voo, vai efetuar um voo, cada voo é um voo único, porque você tem características diferentes, meteorologia diferente, sobrevoo de territórios diferentes, então é um business case diferente para cada voo. Explica para a gente um pouco melhor como funcionam, para que as pessoas que estão assistindo o nosso vídeo entendam como é efetuado um voo, né, em termos de custos, em termos de preparação operacional e econômica, inclusive. Bem parecido com o que a gente tem nas salas de controle de tráfego aéreo, você tem aquele sistema que suporta o controlador de voo, né, com todas aquelas informações. Quer dizer, o despachante de uma companhia aérea, de um centro de controle operacional, tem uma variedade enorme de informações que eles têm que levar em consideração na hora de sair um voo. E como você falou, né, cada voo é um business decision. Porque o voo, aviação comercial, o nome já se fala comercial, né, é um business. Então você faz o voo, claro, sempre com segurança, mas de maneira que ele seja o mais rentável possível. Então você tem que levar em consideração o custo do voo, o custo da tripulação, o custo de combustível, o nível que você vai voar, tem que ser um nível ótimo, de acordo com a característica daquele avião. E aí entra também, dependendo do voo, né, quando é um voo que passa por cima de vários países, cada país tem um custo diferente para o seu sobrevoo. Então, às vezes, vale a pena voar um pouquinho mais, dar a volta no país, do que você cortar aquele país e pagar um pouco mais de taxa, mesmo que isso vai implicar num custo maior em termos de hora para a tripulação, de hora de manutenção do avião, essa coisa toda. Então, realmente, e leva em consideração o vento. Você vê que o mesmo voo que você cruzando o Atlântico, por exemplo, daqui da América do Norte para a Europa, ele varia de 300 milhas de uma estação do ano para outra, de acordo com os ventos também. Então, realmente é um xadrez, né? Para você fazer, e tem que fazer isso rápido. Todo esse trabalho é feito. Cada empresa aérea tem o seu centro de operações. Confere? Tem. E hoje eu tive um centro de operação, não vou falar a empresa, né? Mas o nível de detalhamento é tanto que você tinha uma posição vendo social media. Exato. Para você ter ideia de eventos ocorrendo naquele lugar específico que poderiam levar a um atraso ou uma coisa semelhante. Eu recentemente estive também numa empresa, não vamos mencionar também a empresa, uma grande empresa com um grande centro de operações que também tinha uma posição e a televisão ligada, observando vários canais de várias regiões do mundo para saber se tinha algum problema local ou de greves ou de alguma movimentação social que pudesse impactar as operações aéreas nos países em questão. Mas é um trabalho muito interessante dos centros de operações. Exatamente. Tem até... Porque a gente no Brasil a gente não tem vulcão ativo, né? Mas isso.
tem vários vulcões ativos o tempo todo no mundo. Eu tenho uma posição nos aviões das empresas que vão internacional só vendo meteorologia da área de vulcão, por causa de cinza, essas coisas todas. É bem interessante. Isso. Cirilo, se a gente fizesse agora olhasse um pouco para o futuro, né, em termos de futuros investimentos para a aviação, né, a gente sabe que tem algumas soluções que as empresas estão procurando em termos de combustível, novos combustíveis, de motorização e inclusive de novas rotas, né, de uma melhoria da rede de rotas. Isso são procedimentos e são novas atividades que vão trazer benefícios para as empresas aéreas em termos de economia e para que, de certa forma, aliviar um pouco os custos das empresas. Nessa onda também, uma coisa que realmente tem e vai continuar sendo muito, muito relevante para a aviação é a parte de meio ambiente. A gente teve recentemente aqui em Montreal esqueci o nome em inglês. A Assembleia da ICAO. Isso. Às vezes só vem o nome em inglês, não é desgraça. Veio a Assembleia da ICAO e o meio ambiente foi o centro das discussões. Porque a aviação infelizmente é vista como sendo, talvez pelo tamanho ou pelo impacto que a gente tem e por ser diferente, não sei. A gente tem aquela pecha da gente ser o lobo mau do meio ambiente, né? O que na realidade não é, né? Porque você for ver o quanto a gente progrediu nos últimos anos em termos de motor, de queima de combustível, tudo, foi uma coisa absurda, também de fuselagem, mais aerodinâmica, essa coisa toda. Mas, de qualquer forma, a gente tem uma meta de continuar de aviação e todas essas modificações que a gente tem que passar agora necessita cada vez mais que haja uma coordenação melhor entre o provedor de navegação aérea, as autoridades, as companhias aéreas, para que, como eu falei, aquela coisa de você ter que dar a volta em um país, porque o custo daquele país é muito alto, para que essa coisa não aconteça, porque na realidade você dando a volta, querendo ou não, você está gastando mais combustível. E emitindo mais CO2. E emitindo mais CO2, porque você não vai voar por dentro daquele país para pagar mais, porque você quer salvar o meio ambiente. E vai destruir sua empresa. Mas, na realidade, o que precisa é um entendimento de todas as partes para que, na realidade, seja uma ação da indústria. Cirilo, com toda essa nova estrutura, obviamente as empresas aéreas estão em constante evolução, mas a gente tem também uma evolução paralela agora chegando, que são os new entrants, os novos entrantes, né? São as aeronaves eVTOL que decolam verticalmente, que tem uma atividade, que terão uma atividade essencialmente em meio urbano, mas também a ideia é que essa nova aviação se integre com a atual, né? O plano de integração ele é muito interessante. O que você vê? Como é que você vê essa integração? O que você acha em termos de mudança de paradigma dessa nova estrutura de aviação? Na realidade, eu diria que eles vieram para ficar, né? Não é... Já faz um tempo que a gente chama eles de new entrants, mas eu acho que eles já não são mais new entrants, eles já estão aqui. Agora é quando vão chegar, né? Que vão chegar, eles vão. Essa é a diferença. Eles vão. E a maneira que a gente está encarando isso até agora, porque eles ainda não são muitos, né? Ainda dá para a gente segregar o espaço aéreo, segregar onde eles vão operar. Então, a gente dá um corredor para eles, ou a gente coloca eles operando numa área separada, mas a aviação não é tão impactada. Ou seja, a aviação que a gente tem hoje, a aviação como a gente conhece. Mas não demora muito, eles vão ser a maioria. E como você falou, a gente só vai ter só existe um caminho, e o caminho é o caminho da integração.
Eu acredito que a ideia, o futuro, quando você fala que a gente chama de Human Air Mobility, né, a parte de você integrar eles dentro do modal de transporte aéreo, que ele vão ser parte de uma viagem como um todo. Você sai da sua casa, você pega em vez de você ir até um aeroporto, você vai para um local mais próximo da sua casa, você pega um desses eVTOLs, ali você já vai com o mesmo bilhete que você comprou a sua passagem, já faz o check-in ali mesmo da sua bagagem, e você vai pegar a sua bagagem no outro eVTOL que tiver pousando perto do seu hotel ou no seu hotel. Mas para que isso aconteça, a gente vai ter que mudar muita coisa, né? Como é que você vê, por exemplo, o ATC nessa história, né? O controle de tráfego aéreo. Vai ser uma quebra de paradigma, né? Que eu diria, uma grande quebra de paradigma agora. Porque se você olhar bem como a gente tem feito tráfego aéreo, até se a gente olhar em termos de regras de voo, você tem a regra IFR e VFR, certo? Tudo isso foi determinado, IFR e VFR, baseado na capacidade do piloto, do homem, do comandante, de ver ou não ver o Cia na Reut, né? Ver um outro avião, ou ver um obstáculo, ou voar visual, ou voar instrumento. Mas quando você vai para um avião que não tem piloto, que voa com AI, que voa em rota pré-determinada, que é totalmente diferente. Nem a regra de voo que a gente tem hoje se aplicam diretamente a um ou outro. Então a gente tende a quê? Não, vamos fazer ele voar só IFR. Aí você começa a limitar a capacidade que esses aviões têm, ou que essas aeronaves têm, de voar baseado na sua limitação que a gente tem dos aviões hoje. Se a gente passa para a parte de controle de tráfego aéreo, a limitação de um setor que você tem hoje, a quantidade de aviões que você pode botar lá é a quantidade de aviões que um controlador consegue controlar, certo? Você pega essa quantidade e multiplica por 10, é impossível. Um controlador não vai conseguir controlar. Então, nós vamos limitar o espaço aéreo porque a gente não consegue controlar. A gente vai manter esses drones separados artificialmente. Não porque não tem capacidade de voar perto, é porque a gente não tem condições de fazer uma monitoração deles voando tão perto. Então, a transição para o que a gente chama de UTM, né, que hoje é UTM, que no final acho que vai ser uma coisa só, o ATM e o UTM vão unir em uma coisa só, e o papel do controlador vai mudar. Vai deixar de ser um controlador de voo para ser mais um supervisor que vai fazer a monitoração de um sistema de inteligência artificial que vai tomar as decisões básicas, e o ser humano, o controlador de voo, entraria num caso de exceção. Não na prática. Porque é interessante isso que você falou, você não tem como levar em conta regras de voo, por exemplo, né? Porque não é o humano que está pilotando, então ele não necessita ver. Da mesma forma que nós, como controladores, existe limitação, por exemplo, da frequência. Você, num setor de aproximação, num controle de aproximação, você tem o VHF, você precisa bloquear a frequência para falar com um avião. Enquanto você está falando o outro, ele está escutando, você não pode falar com o outro. Enfim, não existem limitações hoje em dia que terão que ser superadas, né? São automações para permitir o voo totalmente autônomo dos eVTOL. Exatamente. E mantendo o nível de segurança que a gente tem. Exatamente. Então, hoje, se você colocasse um controlador no meio de uma bagunça dessa, você não conseguiria manter esse nível de segurança. Ou a gente teria que botar uma limitação artificial da quantidade de drones ou de eVTOLs que vão estar ali, a quantidade de aviões que vão estar no espaço aéreo, porque a gente tem uma limitação que a gente está impondo como ATM.
Então, Desculpa te cortar. Nesse sentido também, para que as pessoas entendam, o eVTOL ele não veio para substituir a aviação. Ele veio para não. integrar, né? Inclusive os helicópteros, né? Porque dependendo do range, da distância de operação, né? Os helicópteros continuarão operando, ainda vão ter helicópteros operando. Essa atividade do eVTOL é mais uma atividade urbana que vai se integrar à rede atual de transporte que existe. Eu vi o business case de uma empresa aérea, no business case que eles estavam fazendo, era baseado numa distância, o que seria muito, muito longo para ir de carro, ou muito curto para você ir de avião. Então, você está falando aí numa distância pequena que você não vale a pena você decolar, nivelar e pousar. Seria uma que hoje é coberto seria uma área que você teria um uso do eVTOL, do drone ali, substituindo parte dos voos do avião, mas integrado dentro do modal de aviação, de transporte de aviação. Interessante. Como eu sempre digo aqui, a gente tem um assunto sempre puxa o outro, né? A gente poderia ficar aqui horas conversando, mas eu queria marcar já contigo numa próxima oportunidade que a gente tiver outros assuntos interessantes que você puder trazer para a gente para o canal aqui. Eu vou te chamar outra vez para que a gente possa fazer esse bate-papo super legal. E nós temos aqui no canal o que a gente chama de papo de cafezinho. O papo de cafezinho é o seguinte: para descontrair um pouco o ambiente, o nosso convidado, ele sempre conta um caso, alguma coisa que tenha passado na aviação ou na academia, na época de formação, como aluno ou na própria vida, mas tentando ligar um pouco com a aviação. Algum caso que tenha passado na vida dele e a gente sempre conta tem essa parte do papo de cafezinho. Você quer contar pra gente algum caso? Tem algum caso interessante para contar pra gente? Você sabe que piloto é que nem pescador, né? A gente sempre tem caso, né? E sempre aumenta um pouquinho, né? Nunca é aquele negócio, sempre dá uma floreada no negócio. Mas eu tenho um bem interessante que aconteceu comigo há algumas luas atrás, né? Nessa época eu estava voando helicóptero lá no 5º Esquadrão Pantera, lá no Rio Grande do Sul. Estava uma missão deslocada em Canoas e recebi uma ligação para voar para Campo Grande, da presidência, troço super secreto. Chegamos lá em Campo Grande, direto para a sala do comandante, e estava reunido o comandante da base aérea, mais o pessoal da presidência que estava lá. Foi para o pessoal mais velho, deve lembrar, na época da Operação Boi Gordo, que estava tendo um problema de abastecimento de carne, os produtores estavam segurando o gado para o preço subir, e o governo interviu e desapropriou algumas fazendas. E deslocou o helicóptero para lá, a gente chegava lá, subiu o pessoal da Polícia Federal, Receita Federal e aquela coisa toda, decolava com barato, fazia planos de voo, acho que você tem o código, que era de guerra, que aí você não precisa dizer que estava indo, para onde ia, para nada, sem plano de voo, uma maravilha. Aí decolava, ia, chegava numa fazenda lá e, sem as fazendas saber, que eram tudo secreto, né? Pousávamos e fazia a apropriação do gado daquela fazenda. Fomos para uma fazenda bem no interior, lá de Campo Grande. A gente chegou, pousou e não tinha ninguém, né? Impressionante. Aí pousamos, aí parou o helicóptero e a gente viu as cabecinhas lá dentro, o pessoal escondido, né? E naquela época a gente voava, era macacão com capacete verde. E a gente saiu do helicóptero, quando a gente olhou, as pessoas todas escondidas atrás do muro, né? E a gente saiu para falar com a pessoa, então a gente não tirava o capacete, ia direto, ia voltar, e ninguém queria falar com a gente, porque estavam com medo, porque nunca tinham visto um helicóptero na vida. E quando chegou aquele negócio, aquele pessoal andando com aquela cabeça verde, daquele tamanho, parecia ET. Acho que eles achavam que a gente era ET de Varginha, tinha pousado ali.
Mas depois foi um barato. Os moleques subiram no helicóptero. Mas é bem interessante você ver no Brasil Exato. que você ter esse tipo de falta de acesso à informação. Hoje, com a internet do jeito que está, você tem mais isso, mas é interessante. Eles viram que não eram marcianos, né? Não era marciano. Não era bonitinho, não, mas pelo menos era marciano. Cirilo, olha só, eu queria te agradecer muito, muito o teu tempo, a tua disponibilidade e a tua presença aqui no nosso canal. A gente tem trazido pessoas muito interessantes para trazer mais informações sobre aviação. E hoje o nosso papo sobre transporte aéreo, eu tenho certeza que trouxe informações super úteis e desconhecidas pela maioria das pessoas. Muito obrigado pela tua vinda aí, pela tua presença. Um forte abraço e a gente fica na escuta aí. Um grande abraço. Nós encerramos aqui a nossa entrevista com o meu grande amigo Carlos Cirilo. Falamos sobre transporte aéreo e todas as características de um voo. E espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de deixar aqui embaixo o seu like. Se inscrevam no canal também, que é uma forma de vocês receberem as informações quando nós publicarmos novos vídeos. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.